E aí galera, hoje eu vou passar mais uma partida sobre a série Gabito Evans, essa que é a oitava. E ela foi jogada entre Paul Morphy, de novo o gênio das combinações Paul Morphy, e Theodor Lichten, em 1857, lá em Nova York. Então ela foi E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, abertura italiana, e B4, nosso gambito. E após bispo captura B4, C3, bispo C5, roque, cavalo F6, atacando o peão de E4, né? Só que a melhor defesa é a defesa mais ativa possível, no caso é um ataque mais forte, então D4, batendo no bispo, caso capture o peão de E, cai o bispo, então E captura D4, C captura D4 e bispo D6. E5, é sempre muito bom o lance E5, quando tem um cavalo em F6, porque após ele expulsar esse cavalo, o peão de E5 ele fica muito forte nessa casa, tirando a casa F6 do cavalo, e isso proporciona muitos temas de ataque no roque, né, na ala do rei inimigo. É muito bom um peão em E5 atrapalhando. É bom também sempre ficar reciclando ele com o peão de D, com o peão de F. É sempre muito bom apoiar ele e deixar ele aqui, que é uma casa muito importante para as brancas atacarem, dá muitas chances de ataques, porque tira o melhor defensor do rock, que é o cavalo de F6. Tirando ele, fica muito fácil atacar lá. Então, ele jogou direto E5 e D5. Aqui tinha a possibilidade do en passant, né? Tinha, deixa eu passar para vocês. Tinha essa possibilidade de dar o en passant. Só que ela é ruim, interroga, porque acaba com toda a pressão das brancas, tira o peão de E, que é o peão central, o peão mais importante do jogo, tira o peão de E, para de atrapalhar as negras, não tira mais o cavalo de F6, e acaba a pressão após roque, após as negras tirarem o rei do centro, acabou todos os ataques, D captura C6, dama captura, acabou o ataque branco, qualquer pressão ou problema que as negras tinham no centro do tabuleiro acabou. Então é muito ruim fazer o empasse nessa posição. Então é melhor mesmo capturar o cavalo, perder o par de bispos, mas em compensação vocês vão ver a posição que vai gerar. F captura G7, torre G8, para não deixar capturar a torre, para não fazer uma outra dama. Então torre G8. E torre E1, cheque. Após torre E1, olha como está o jogo. O peão de E saiu do centro agora, mas ele pelo menos está em G7, incomodando muito a posição das negras, atrapalhando muito. Por exemplo, as negras já não podem mais rocar pequeno, então tem essa dificuldade. O rei ainda está no centro, por ele não poder rocar pequeno. Tem duas peças para ele poder rocar grande e não vai dar tempo, ele está sobre ataque já, está sobre cheque. E as brancas já rocaram, tá com o rei seguro. Só falta desenvolver e continuar com o ataque. Então é por isso que era bem melhor capturar o cavalo e perder o par de bispo do que fazer o empassanho e não perder o bicho branco. Então ele voltou, cavalo E7, tapando o cheque. Bispo G5, continuando com pressão, cravando a dama e o rei agora. Bispo E6, para tirar a cravada do cavalo, tapando a torre. Cavalo C3, ele desenvolve com calma, não tem por que se apressar. Só ataque quando tiver todas as peças desenvolvidas. Só ataque quando todas essas peças estiverem direcionadas para o seu alvo, para o objetivo. Ataques prematuros não dão em nada. Na verdade, são ruins, tu até perde às vezes. Tem que atacar com todas as forças. Então, cavalo C3, desenvolvendo com calma. Bispo A5, tentando algum contra-jogo, tentando cravar o cavalo. Só que bispo A5 não funciona, porque após cavalo E4, ele está ameaçando o mate e um lance. Que após, se, por exemplo, o cavalo E4, se bispo captura E1, mate. O cavalo tapa as duas casas brancas e o peão tapa a casa negra. Um mate de cavalo. Um mate de Philidor, como é conhecido, né? Esses mates de cavalo quando o rei está sufocado. Então, bispo A5 para tentar cravar o cavalo. Cavalo E4, ameaçando de imediato o mate. E torre captura o peãozinho de E7 para impedir. Agora não tem mais mate, né? Mas mesmo assim ele seguiu. Cavalo F6 cheque, rei F8 e torre E5. Tentando bater no bispo e tentando passar pela do rei, né? Aquela típica manobra de dobrar a torre assim. Então tendo esse intuito de torre E5 para bater no bispo. Após C6, para tanto defender o bispo com a dama, quanto para futuramente trazer o bispo para C7, né? Uma casa de escape para ele, de fuga. Ele jogou bispo H6, cravando a torre. Cavalo F5.
Cavalo F5 tanto bate no bispo, quanto defende a torre e quanto ataca o cavalo. Então, se o bispo capturasse, ficaria duas peças menores por uma torre. Então não é muito bom esse lance, aceitar de imediato a torre. Por isso ele jogou torre captura E6, ele capturou o bispo, desviando o peão de F para deixar o rei completamente exposto. F captura E6, cavalo G5. E aqui, se o cavalo negro pega o bispo de H6, né? Cavalo captura H6, leva esse cheque aqui, esse triplo, né? Cavalo captura E6 e é um cheque triplo, aqui, aqui e aqui. Então, ele não aceita, ele joga rei E7 para defender o peão de E, que estava em F, agora está em E. Rei E7. Bispo, agora sim, bispo captura G7, cavalo captura G7 e dama F3. Tanto para defender o cavalo, quanto para continuar com a pressão, para permitir que a torre passe. E também ele está deixando o... Opa! Tá deixando o peão de D caindo, mas não tem muito problema. É até bom deixar o peão de D cair porque abre espaço para a torre, como vocês vão ver. Dama captura D4, torre D1. E agora o rei negro tá muito sem casa, ele não tem muito para onde fugir, ele tá muito sob pressão. Dama D5 é para tentar pegar o cavalo de F7, de F6, né? Dama D5 ameaçando o cavalo 6, rei dama ameaçando o cavalo. Aí após torre D1, se dama captura F6, perde, porque mais um sacrifício de torre para desviar o rei. O rei é a única peça que defende a dama, então se ele não estiver nessa casa, né, a dama cai. Torre D7, cheque, o rei tem que sair e a dama negra cai. Após cavalo E8, dama captura E6, rei C7, dama E7 cheque, rei F6 e aqui as brancas estão ganhas, porque ganhas por ataque, elas vão continuar pressionando até que não vai mais dar. E também elas têm três peões na ala do rei contra um, então elas podem até promover, fazer uma brincadeira dessas. Então as brancas estão mais que ganhas aqui. Por isso ele não capturou o cavalo. Ele jogou o bispo D2 para tentar tapar a torre. E agora sim voltando a ameaçar o cavalo. Mas após cavalo G8, cheque, torre captura G8, ele abre essa casa. O cavalo G8 cheque, é só para abrir essa casa para as brancas. É para liberar com ganho de tempo, né, que é o cheque. Opa, que é o cheque. E poder liberar essa casa para dama branca. É só para isso. Cavalo G8 cheque, torre. E dama D8 cheque e rei D8. Após rei D8, cavalo F3. Ameaçando a torre, né, óbvio. E a dama e ameaçando ganhar o bispo. E cravando todo mundo aqui com a torre. Então aqui as negras elas abandonaram. Mas se seguisse, por exemplo, dama D3, um exemplo, seguiria torre captura D2, dama captura D2, dama captura a torre, né, em G8, cheque, cavalo E8 e cavalo captura D2. E aqui as brancas estão ganhas. E se eu não estou enganado, se eu não me lembro, essa partida o Morph jogou às cegas. Ele não estava olhando para o tabuleiro, ele jogou às cegas. Então essa aqui, galera, a 8ª partida da série. Falta só mais 2 para fechar a série do Gambito Evans. E o próximo vai ser o Gambito do Rei. Falou.